A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus, hoje para todo sempre. Estamos iniciando, irmãos, mais uma programação, Momento com Deus. E nesta oportunidade, queremos agradecer ao Senhor por tudo quanto tem feito para nós, para conosco, os benefícios alcançados através da sua bondade, através da sua misericórdia. E hoje podemos dizer que é mais um dia, mais uma noite que chegamos na presença do Senhor, que era, que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele a glória, a Ele toda a honra, a Ele toda a nossa adoração. Queremos agradecer a Deus também pela tua vida, pela tua família, pelos teus projetos, pelos teus filhos, pela tua casa. Que Deus te abençoe em continuidade. Também queremos, nesta oportunidade, orar ao Senhor, pedindo as suas mãos estendidas sobre nós, sobre este programa, sobre cada irmão que está nesta programação e as famílias que nos acompanham. Vamos estar orando com o nosso irmão Steve. A paz do Senhor a todos. Amém. Assim oremos. Grandioso e eterno Deus, justo, soberano, santo e verdadeiro. Senhor, nesta noite maravilhosa estamos em Tua presença para estudar Tua palavra. Desde já, rogamos Tua presença nesta reunião, na vida dos irmãos que estão acompanhando. Que o Senhor, neste momento, visite cada um, fale aos corações, nos ensine a Tua poderosa palavra. Ó Deus bendito e eterno, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô glória! Nesta oportunidade, estaremos dando continuidade e finalizando a exposição bíblica sobre as 7 cartas do Apocalipse, e nesta feita estaremos estudando a igreja de Laodiceia, a 7ª carta endereçada, o que escreve. E tem como texto áureo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, e o verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória ao Senhor Jesus. Tem como verdade prática a igreja que não busca os interesses do reino de Deus. Está fadada ao fracasso, ao esquecimento e à indigência espiritual. Leitura no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, do verso 14 ao 22, estaremos lendo nesta feita com o nosso irmão Misael. Amém. Pai do Senhor para todos. Vamos estar lendo o nosso irmão Anderson, ele tem falado, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao de número 22. Essa palavra: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te
e de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesta oportunidade também queremos, apresentar, como de costume, nosso irmão Stevens A paz do Senhor, povo santo. e também nosso irmão Manassés Pai do Senhor, povo de Deus. e o nosso irmão Misael, que acabaram de fazer a leitura. E como sempre, como de contínuo, queremos agradecer a você que está pelo canal do YouTube. Você ainda que não se inscreveu, se inscreve lá, ajuda nesta feita, se inscrevendo, participando, ativa lá o sininho e deixa teu comentário em nome de Jesus. A você também que está pelo Facebook, também muito obrigado a você que tem compartilhado, você que tem interagido conosco e está participando e acompanhando toda essa exposição. Que Deus continue te abençoando. Nosso irmão Stevens. Mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Ficamos felizes e gratos a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais da palavra de Deus. E como nosso irmão Anderson já adiantou, esta é a última igreja a qual nós iremos estudar, que é a igreja de Laodiceia, Então, esta igreja ela tem grandes ensinamentos para nós, assim como foram todas as que nós estudamos desde o início desta lição. Porém, eu irei falar sobre a cidade de Laodiceia, essa cidade que também se encontrava juntamente na Turquia, como todas as outras igrejas ali próximas, que estavam ali, que eu falei anteriormente, que foi fundada pelo Império de Alexandre o Grande, juntamente com os seus generais. Quando Alexandre morreu, ficou dividido o Império, os generais saíram também conquistando, e inclusive, depois que os romanos conquistaram, assumiram toda a parte a qual os gregos tinham conquistado. E essa igreja, Laodiceia, que significa justiça do povo, ou governo do povo, pela palavra, irmão Misael, irmão Manassés e irmão Anderson, a gente já entende que parece mais ser um governo democrático, democrático, o governo do povo, ou até mesmo que se havia um juiz ali, importante, a qual julgava o povo, que estava ali para poder ser uma pessoa importante. A igreja que estava a cidade, melhor dizendo, ela tinha ali um governo bem preparado, E ela estava a 180 quilômetros de Esmina. Foi fundada no ano 250 por Antíoco, que foi um dos generais de Alexandre, Antíoco II, no caso, aquele Epifânio, que a gente já comentou aqui outrora em outras lições, é Antíoco. E o nome da cidade, Laodiceia, foi em homenagem ao nome da esposa, da esposa de Antíoco, que foi Laudice. Laudice, não é isso, mano? Laudice, a cidade recebeu o nome em homenagem à esposa deste grande general. Dada a honra, que ela recebeu, essa cidade ela era conhecida por várias indústrias que ali surgiam, como de lã, tinha tablets medicinais, ela também era muito famosa na medicina, e também fabricava muitas peças de roupa, e colírio também era um ponto forte dessa cidade. A medicina do colírio ali ficou muito famosa, era um unguento a qual se aplicava nos olhos. Essa questão da medicina podemos dizer, oftalmologista, Exatamente, porque dizem que naquela época, irmão Anderson,
o povo sofria muito de problemas de visões, principalmente toda a Ásia. Havia problemas de visões. Então, a cidade que mais desenvolveu a questão de curar, de ajudar na questão da visão, foi a cidade de Laodiceia, famosa pelo unguento, a qual eles faziam através de um pó, né, um pó ali de plantas medicinais. Eles criaram ali e lavavam os olhos, né, para poder ajudar na visão. E a escola de medicina de Laodiceia ficou muito famosa, né? A cidade estava sujeita a constantes terremotos, como também a cidade outrora que nós estudamos, né? Também estava como Filadélfia, né? Foi a cidade que nós estudamos passado, também estava em constante terremoto. Houve também a qual ela passou um grande abandono. Que das igrejas que se acabaram, Filadélfia foi a que mais durou. Das igrejas que foram terminadas, Filadélfia foi a que durou mais tempo, né? Com o passar do tempo. E Laodiceia, ela foi destruída através dos terremotos, forçou a comunidade a sair. Até hoje é uma cidade deserta. Lá é deserto o lugar, só existem as ruínas que dá para os arqueólogos estudarem a questão da cidade antiga de Laodiceia. Diferente de outra cidade que nós estudamos, a que tinha mais assunto, se não me engano foi a de Sardes. Ela tinha mais esboço, ou foi Tiatira, isso. Tiatira, ela tinha mais esboço aqui, mas porém, arqueologicamente, ela tinha menos estudos para poder falar sobre a sua fundação, a cidade em si. A cidade, né? E falando da igreja, a igreja que estava nessa cidade, que também foi chamada de Laodiceia devido a estar naquela cidade, ela foi a última carta e, infelizmente, a mais lamentável de todas. A mais triste. Das 7 cartas, 2 não tiveram repreensão, os irmãos já sabem aí, com a qual nós comunicamos aqui várias vezes. Porém, esta Laodiceia é a única que não apresenta nenhuma virtude. Nenhuma virtude, irmãos. Perigo para a igreja. No estudo das eras, classificando o que representa, cada igreja representa, como era, né? Cada igreja representa uma era. Hoje nós estamos vivendo, os teólogos assim classificam, é apenas uma teoria, fique bem claro, é apenas uma teoria, que nós estamos vivenciando a era da igreja Laodiceia, a igreja da mornidão espiritual, né? A igreja Filadélfia já passou do período de John Wesley, Adoniram Hudson, Charles Finney, todos esses homens que fizeram parte da galeria dos heróis da fé, eles viveram no período da igreja Laodiceia, trazendo para a questão de era, estudo em era, dividindo em era as igrejas, a simbologia das igrejas, né? Fique bem claro, qualquer dúvida você pode aí mandar, que a gente pode até aqui no momento certo poder explanar. Por incrível que pareça, essa igreja é a que vai apresentar o dono da igreja, o Senhor Jesus, expulso da igreja, fora da igreja. Diferente de todas as outras que nós passamos, essa é a única que vai apresentar o dono da igreja fora da igreja, do lado de fora, na porta, batendo, que nós, mais à frente, vamos comentar sobre essa questão. Não é isso? Outro ponto interessante é que houve uma carta de Paulo também a esta igreja. Não é isso, irmão Sete? Colossenses, capítulo 4. Capítulo 4. Colossenses capítulo 4, 15 e 16. Melhor vai ser logo. Houve uma carta, irmão Anderson, que Paulo escreveu a esta igreja, né? E ela acabou não chegando, acabou se perdendo, aliás, né? Ele mandou enviar uma carta para a igreja de Éfeso, que também era perto, e uma carta para Laodiceia. E ele disse: leia essa carta em Éfeso e a de Laodiceia leia em Éfeso. E assim fizesse uma troca das cartas. Cada um lesse as suas cartas. Leia ele, Manassés, por favor. E Herápolis também. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia, Ninfa, e a igreja que lá hospeda em sua casa. Versículo 16. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciar, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia,
lede igualmente perante vós. Amém. Pronto, então vê que aí haveria uma troca para ser lido ali as Colossenses com Laodiceia, né? Laodiceia e Hierápolis. E Hierápolis também, essa cidade também, né? Que era para ser, essa carta era para circular entre lá, né? Então, essa carta foi perdida, né? Não foi encontrado, não sabemos a sua escrita, que seria com certeza de grande valia para nós hoje, porém, essa igreja, ela traz grande ensinamento por ser uma igreja apóstata do Senhor Jesus. Ela vai mostrar tanto a questão de igreja individual como coletiva. É isso, meus irmãos? Isso era também um costume da época, né? Escrever muitas cartas, que era para aconselhamento, para doutrinar, né? Paulo diz lá em 1 Coríntios também que houve cartas que ele enviou para a igreja de Coríntios que foi perdida. Desta mesma forma também aconteceu aqui. Mas o que está escrito na Bíblia Sagrada é para o nosso ensinamento e para que nós não venhamos a se perder em questão da salvação. Até mesmo você citou algo bem importante, vou abrir o parênteses aqui, irmãos, que, como ele citou, que alguém pode até perguntar, poxa, mas essa carta foi perdida, então a Bíblia se encontra em desfalque, né? Porque faltou uma carta, ou as outras cartas também se perderam. Porém, meus irmãos, no cânon das Escrituras, o que se tem aqui escrito é suficiente para salvar o mundo. Não precisa acrescentar mais nada. Inclusive, Martinho Lutero, ele falou que se houvesse uma destruição total e se salvasse apenas um evangelho, qualquer um dos evangelhos, a carta aos Romanos e a carta de Gálatas era suficiente para salvar todo o Novo Testamento. Porque ali se põe, a gente continuaria conhecendo a vida de Jesus, continuaria conhecendo a biografia de Jesus, continuaríamos conhecendo as doutrinas, as grandes doutrinas que é passada através da carta aos Romanos e a carta dos Gálatas. Isso. Então ali nós teríamos suficiente para compreendermos a salvação de Deus para a humanidade. Amém? Amém. Muito bom. Bem, no capítulo número 3 e o versículo de número 14, diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Mais uma vez, aqui nós vamos agora falar Jesus se descrevendo como, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Amém, que é muito conhecido na igreja, né, irmão Massas, como assim seja, né, a tradução do nome. Né, esta afirmação de fé, né, que prova a veracidade da mensagem de Cristo. Irmão Anso. A palavra, né, o amém, essa palavra vem de origem hebraica. No começo de uma afirmação significa que certamente ou verdadeiramente. No fim pode ser entendida como que seja assim ou assim seja, caracterizando e afirmando que Jesus é a palavra final, a autoridade absoluta. Amém. Então, provando mais uma vez a veracidade de que Cristo, a sua infabilidade, né, que Cristo não falha, mostrando a sua... Por isso ele diz no mesmo versículo, ele diz testemunha fiel e verdadeira. A questão verdadeira, nós falamos sobre a questão de Cristo ser a verdade, até na lição passada lá, que está lá em Filadélfia, né, ele está bem apresentado ali como a palavra verdadeira. Não é isso, irmãos? Em Filadélfia ele é chamado de, assim diz, o que é santo e o que é verdadeiro. Então, mais uma vez, provando que ele é fiel e verdadeiro, né? Assim como sua palavra, que não falha. Amém? Amém. E a questão agora do princípio da criação de Deus. Muitas seitas e muitas pessoas apresentam esse versículo, irmão Anderson, dizendo, irmão Misael, que Jesus aqui está apresentando como sendo o primeiro ser criado. É verdade, mas nós entendemos pela palavra de Deus que Jesus Cristo ele não foi criado, né? Ele é o próprio Deus. É por isso que em Colossenses capítulo 1, versículo 16, nós vamos perceber que ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as invisíveis e as
e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e por meio dele para ele. Na verdade, tudo é em meio a Jesus Cristo. É por isso que Paulo, quando ele se expressa em Romanos, se não me falha a memória, capítulo 16, versículo 36, Paulo diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Então, nós entendemos que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, por isso que Deus disse, façamos um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Amém. Então isso aí nos mostra realmente que Cristo, ele, irmão Manassés, ele não é o princípio aí sendo escrito aí como o princípio ser criado, mas sim aquele que participou do princípio da criação de todas as coisas, conforme Colossenses diz, que sem ele nada do que existe se fez, hein, João, né? Isso. João diz que sem ele nada do que existe se fez. Inclusive, ele é chamado de eterno, né? Ele é eterno desde o princípio. Se é eterno, ele não tem, Anderson, início e nem fim. João capítulo 1, verso 3. 1 e 3, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E João e em Hebreus, fazendo analogia acerca do sacerdócio de Melquisedeque, no capítulo 7 e o versículo de número 3, fazendo agora uma analogia acerca de Melquisedeque e Jesus, a figura de Jesus, ele vai dizer, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, mostrando a eternidade de Jesus, que Jesus não teve início, ou seja, ele é assim como Deus, não tem início nem tem fim, por isso ele é chamado, no próprio livro do Apocalipse, como primeiro e último, alfa e ômega. Não é isso, irmão Anderson? E o livro de João, capítulo 10 e o verso 30 diz que eu e o Pai somos um. Glória a Deus, né? Mostrando a divindade. Então a igreja, o livro do Apocalipse, ele vai apresentar várias vezes a divindade de Cristo. E quando ele descreve santo, que Deus é santo, Jesus também é santo. Então, isso aí vai apresentar toda a divindade de Cristo e todas as características que são apresentadas em cada igreja. Por isso, meus amigos, quando alguém vem de falar que Cristo teve um princípio que foi criado por Deus, não se engane, de forma alguma, você vai apresentar que Cristo estava no princípio criando com Deus todas as coisas. Inclusive, irmão Misael, a palavra grega para princípio aí é originador, iniciador. Veja aí a palavra no grego, no original, que é arque. Ou seja, ele originou todas as coisas, como já lemos aqui alguns versículos. Como tem essa hipótese, as pessoas falaram acerca que Jesus teve princípio, né, enfim, mistura muitas ideias acerca do nascimento de Jesus, porque ele nasceu como homem, não é? Ele morreu, também ele ressuscitou. Aí tem pessoas que fazem essas misturas, não é? Colocando a sua divindade em risco, dizendo que Jesus tem princípio, meio e fim. Mas como foi falado, ele é eterno, não é? Ele é eterno e ele é Deus. Né? É um dos atributos, a eternidade é um dos atributos de Deus. E Jesus, aprovando sua divindade, mostra aí sua divindade. Mais alguma colocação? Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, se ele é antes de todas as coisas, não tem como ele ser criatura. É verdade. Ele faz parte da criação. Então é um erro enorme alguém não atentar para isso que você acabou de ler agora, né? Fora os outros textos que Manassés e Israel também acrescentaram aqui, né? É um perigo enorme, Israel falou aqui, acrescentou, você
fazer isso, você vai estar tirando a divindade de Cristo, né? E cometendo um erro grotesco acerca da divindade de Jesus. Como muitas seitas hoje fazem, né? Diminuindo a pessoa de Jesus e até afirmando ele ser apenas um anjo e não Deus. E a procedência e a prova que ele é atemporal, podemos compreender no livro do escritor aos Hebreus, capítulo de número 13, e o verso 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Amém. Então você vê toda a porque temos vários textos, né? Porque senão a gente vai passar o dia todo dentro. Verdade. Mas existe muito texto que vão corroborar, como o irmão antes leu esse texto muito bem colocado, a qual vai mostrar a eternidade de Cristo, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que não só mostra a sua eternidade, como também a sua imutabilidade, que ele não muda, mostrando que ele é o mesmo, ou seja, ele não muda. Dando continuidade aos versículos, nós podemos aqui agora ler o versículo de número 15, que mais uma vez o Senhor, como sabe todas as coisas, vai inferir no texto, informando: eu sei as tuas obras. Porém, agora, diferente das outras igrejas, ele não vai elogiar. As obras dos laodicenses era que ele era nem frio, eles não eram frio, e nem quente. E o Senhor diz: antes fosse frio ou quente. Interessante, né? Que agora ele vai informar a situação dos laodicenses, que não é uma situação muito boa. Vai dizer agora que ele está no meio termo. Pode-se dizer assim, né? Ele não era nem frio nem crente. Irmão Manassés. É bem verdade, porque nós observamos aqui, na palavra de Deus, falando no sentido, primeiramente físico, material, sabemos que a cidade de Laodiceia estava perto do rio, né? Um rio chamado Rio Lico, né? E isso fazia com que ela se crescesse prosperamente. Era uma cidade rica, uma cidade que as suas fazendas iam aumentando, mas quando, no sentido físico, no sentido de prosperidade, ele diz: nem és frio nem quente, és morna. Está dizendo a respeito ali que surgia na cidade de Colossenses águas frias e na cidade de Herápolis águas quentes. Quando elas se encontravam, descia para a cidade de Laodiceia e se tornava águas mornas, né? E no sentido espiritual, nós vamos adiantando esses dois sentidos. No sentido espiritual, também podemos dizer que havia uma soberba na igreja de Laodiceia, né? Um orgulho, porque a soberba, falando de prosperidade, a prosperidade sem Deus, ela faz com que ela traz a soberba para o homem, não é verdade? Aquela prosperidade quando o homem, porque muitas pessoas não têm Jesus e é próspero. Isso não significa que ele tenha salvação, mas quando essa prosperidade ela vem e sem Deus, o homem começa agora a passar a ser uma pessoa soberba. E a cidade de Laodiceia, ou melhor dizendo, alguns irmãos que estavam ali naquela igreja, né? Ele estava ali no sentido de soberba. Por isso que ele diz: rico sou e estou enriquecido, né? E rico sou e estou enriquecido e de nada tem falta. Aí é quando vai entrar agora a repreensão do próprio Jesus Cristo. Bem, só para ratificar melhor a questão que você falou, a questão da cidade. A cidade não tinha água própria e ela recebia água de duas cidades. Isso. Né? Aí eles criaram um aqueduto, levava o aqueduto ali para poder receber a água dessa cidade e cada cidade tinha uma água quente e a outra fria, isso. E a outra gelada, né? Fria. Isso. Quando se encontravam as duas, tornava a água morna, a qual eles recebiam esta água morna. Isso quer dizer que a igreja de Laodiceia, ou propriamente a cidade de Laodiceia, não tinha água própria. Não tinha água própria. Interessante isso. Ela recebia água dessas duas cidades, não é isso? Isso, do aqueduto, né, que eles construíram. Então nós percebemos que a riqueza, né, fez com que formasse ali grandes engenheiros, pessoas doutoradas, pessoas que entendiam de construção civil, né? Então tudo isso fazia com que a cidade, e outra coisa bem interessante é que a cidade,
ela estava num cruzamento de cidades. Ela estava num cruzamento de cidades, falando ali, e isso facilitava a entrada e saída de pessoas. Tudo passava por lá. As rotas comerciais, né? Que até outras cidades também tinham esse privilégio também, né, irmãos? Esse privilégio. Eu queria tocar sobre a soberba. Me fez lembrar do Salmo de Asaf, Salmos 73, quando ele chega a dizer que verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E ele vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Interessante que Asaf, né, nesse salmo aí, ele, como cristão, ele sentiu inveja, que viu que os ímpios viviam em Arregalados, né? exato, muito bem em lugares, posições boas, né? Aí depois, durante o salmo, ele vai perceber que eles estão postos em lugares escorregadios, né? O salmo ali vai explicar a questão dos ímpios, que os ímpios não estão firmes como crente, embora sofrendo, tem mais firmeza, porém a cidade de Laodiceia, ela era soberba porque ela tinha uma certa riqueza, a qual vai ser tratado mais na frente, né? Mostrando ali a questão do ouro que ela possuía, né? A questão Tinha do ouro. pessoas milionárias naquela cidade. Pessoas milionárias, grandes, porque grandes indústrias ali, né? A igreja A indústria da lã. da lã, do colírio, que era conhecido ali, vendia para as outras cidades, né? Os ungüentos também, que eram fabricados, ungüentos medicinais, da lã, de roupa também. Então Cristo, ele pega sempre uma coisa da cidade, um destaque da cidade, para trazer verdades espirituais à igreja, né? Mostrando agora uma semelhança, uma analogia. E ele diz: eu sei as tuas obras, não és frio nem quente, tomara que fosse. Antes fosse frio do que quente. Assim porque és morno, então já que você está no meio termo, ou seja, você está em cima do muro, podemos classificar assim, em cima do muro, a igreja estava em cima do muro, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da boca. E agora, irmão Misael, como essa analogia vai nos ensinar agora a questão de vomitar? Cristo agora vai vomitar a igreja da sua boca. Essa repreensão é muito dura. Irmão Steve, como diz o versículo, né, que nós estamos lendo acerca que ele diz que sabe suas obras, como nós falamos do início da lição, acerca do seu sabe de tudo, né, a sua onisciência, o seu poder de onisciência, que ele sabe de tudo. A igreja, ela precisava ouvir as verdades, porque não tinha como contestar, porque ele é a fiel testemunha, ele é verdadeiro, então não teria como dizer que estava mentindo, porque o Senhor Jesus, ele sabia de tudo. E o próprio também, quando ele fala que andava sobre os 7 carniçais no meio da igreja, ele sabia de tudo e ele sabe de tudo. Então, a igreja, ela era soberba, como o irmão falou aqui, soberba. Era uma igreja que mentia, porque ela dizia: eu sou rico, prepotente, e de nada tenho falta, né? De nada tenho falta. E Jesus, ele diz para eles assim, no versículo número 17: não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não pareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio, para que vejas. O Senhor fez uma pergunta acerca do rejeito de Jesus, não é? A pessoa não se arrepender, não ter o reconhecimento que precisa dele, que necessita dele, e vivendo dessa forma, a cada dia distante de Jesus, Jesus disse para eles que iriam rejeitar, vomitar, se ele continuasse com aquela vida. Se eles não viessem a se arrepender, eles iriam ter um prejuízo muito grande.
Então, era um despertamento para a igreja em Laodiceia, que ela viesse se arrepender, porque há um limite, né? Um limite de Deus. Porque muitas vezes a gente fica ali naquela vida e Deus vem usando as pessoas, vem despertando pela palavra e nós não chegamos a nos arrepender. Então tem um limite de Deus, tem uma consequência. Então a igreja de Laodiceia, ela precisava ouvir esse despertamento, essa repreensão da parte de Deus. Amém? Amém. Então Manassés, a igreja sendo morta, Cristo vomitaria ela, né? Então a igreja, como estava no meio termo, qual a ideia do Antigo Testamento que a gente traz para essa agora, que Israel esteve também em cima do muro, no meio termo? Muito boa pergunta, né? Israel também esteve em cima do muro, e é interessante entendermos, fazer essa analogia entre o Velho e o Novo Testamento, porque Israel vivenciou no tempo de Moisés, né, os milagres de Deus. E ao vivenciar os milagres de Deus, Moisés, por se afastar por 40 dias, eles se atrapalharam. Então veja que eu achei interessante essa conotação, essa comparação no Novo e Velho Testamento. E Jesus, ele vai dizer que ele não só diz vestes, mas ele diz vestes brancas. Ou seja, não é apenas se vestir, mas se vestir adequadamente. Isso também fala de pureza espiritual. Isso fala de pureza. Eles estavam vestidos com a melhor lã que existia da época, né? Estavam enriquecidos com os melhores tesouros. Por isso que Jesus faz essa analogia, trazendo a parte de fora, trazendo a questão física, a questão material para o espiritual. A parte do ouro, mas eles achavam que estavam ricos, mas eram pobres, porque a riqueza para Deus não é o ouro que perece, mas a riqueza para Deus é a obediência, a riqueza para Deus é estar diante dele em santidade. É por isso que ele diz sobre as vestes, sobre o colírio, né, para os olhos. Quem sabe eles estavam com os olhos não fitos em Jesus, mas olhando para os seus bens materiais. Assim como no Velho Testamento nós vamos perceber que a nação de Israel, ela disseram assim, tragam todos os ouros, né? As pulseiras, os colares, e construíram um bezerro de ouro para adorar aquele bezerro de ouro ali, se esquecendo do Deus que tinha tirado, né, resgatado ele do Egito. Então Israel muitas vezes oscilou espiritualmente, né, entre servir a Deus e servir a Baal. Isso mesmo. Né? Tanto na questão desde que saiu do Egito, como quando também estava diante dos profetas de Baal, ali no capítulo 17 de Primeira Reis, não é isso? Ali eles estavam cocheando, por isso Elias chama ele. Por que está cocheando em dois pensamentos? Servir a Deus ou servir ao diabo? Então, da mesma forma, a igreja de Laodiceia estava em cima do muro, né? Não agradava nem a Deus, nem agradava o diabo, ficava no meio termo. Ou seja, agradava os dois. Tentava agradar os dois, espiritualmente falando, achava que estava agradando a Deus, por isso se achava soberba, né? Mas na realidade, ela estava agradando o diabo. Me lembrando agora uma história, que uma vez um jovem estava em cima do muro e foi perguntado a ele, enquanto as pessoas que estavam do lado esquerdo, do lado do bem, né, os anjos ficavam, desce para cá, vem para cá, aí, e do lado de lá estavam o diabo e os demônios. E os diabos e os demônios não falavam nada. Então ele perguntou, por que o lado do bem, o lado dos anjos, o lado de Deus, fica me chamando para ir para o lado de lá, enquanto o lado do diabo fica dizendo, fica calado. Porque em cima do muro significa estar já do lado do diabo. É verdade. Está oscilando, já está do lado do diabo. Então ele nem precisa nem chamar, já está decretado para ele. E um problema muito sério é se deixar ser influenciado pelo mundo, né? Esse é o problema. Vemos que a igreja de Laodiceia estava sendo influenciada em cima do muro. Quando nós comparamos o velho, na questão ali de Moisés saindo do Egito, percebemos que a nação de Israel, ela não saiu só. Saiu também junto com ela escravos de outras nações.
já havia o problema da nação de Israel, está já há mais de 400 anos, né? Há muitos aderindo aos deuses egípcios, Aos costumes egípcios. e muitos escravos que não eram israelitas estavam também acompanhando, né? Aproveitando aquela liberdade para também fugirem. Então eles, além de fugirem com a nação de Israel, traziam consigo os seus deuses. Então trazendo também para o lado de Laodiceia pessoas dali da região ali da Frígia, né? Dali da Ásia Menor, eles também tinham esse costume, tendo em vista que a igreja de Laodiceia estava no meio de um povo de mau costume. Pessoas idólatras, pessoas que gostavam da prostituição, da mentira, né? De outras situações de pecado, estavam influenciando a igreja. Mas a igreja de Laodiceia ainda tinha chance. Porque o Senhor Jesus disse: aconselho-te, ele vai dar um conselho agora, irmão Anderson. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Por que ele usa esse termo, irmão Anderson? Ouro provado no fogo. É o conselho de Jesus agora, porque ele mostra que tem jeito para Laodiceia. Né? Tem jeito para Laodiceia. Para que te enriqueças e vestes brancas, né? Você falou ali, pincelou um pouquinho da veste branca, falou rapidinho, assim como Misael também falou, né? E não apareça a tua vergonha, a tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Esses não são um conselho só, não, são vários conselhos que Jesus dá agora para Laodiceia, irmãos. Essa questão, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Amém? Amém. Jesus não elogiou a igreja em Laodiceia, mas ofereceu conselho para guiá-los de volta à comunhão íntima com Ele. Amém. E poderemos sugerir algumas atribuições para este aconselho: comprar de Cristo ouro refinado. A verdadeira riqueza, ela se consiste em uma vida espiritual, né? E vem exclusivamente de Deus, aonde Ele oferece o ouro puro refinado, trazendo a analogia, trazendo a simbologia, comparando com a cidade, com a questão da sua riqueza, com a questão dos seus ouros, né? E é interessante notar que comprar do Senhor vestiduras brancas é Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza e de atos de justiça. E em relação à questão do colírio para os olhos, somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e a autossuficiência. E assim exatamente Jesus criticou pela questão questão como o texto diz, né? Vestes brancas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Podemos comparar a questão do colírio, né? Que a riqueza talvez cegou, né, esta igreja, a sua autossuficiência, né, a sua prepotência. É interessante notar que a história nos diz, irmãos, que por volta do ano 40 a 60 depois de Cristo, diante de um terremoto, a igreja veio, a cidade de Laodiceia veio a ser desmoronada, né? Veio às ruínas. E o interessante é que ela se retificou, mas não foi com a ajuda do governo. Diferente das outras cidades, que teve cidade que destruiu e foi ajudada pelo governo. Foi ajudada. Inclusive Pérgamo foi assim. Já Laodiceia não. Laodiceia, Ela própria. né? Exatamente. Então veja, né, a riqueza que eles possuíam de não depender de outras cidades, de não depender da instituição, e ela própria se retificou. Ou seja, muitas vezes, né, a questão do bem material traz um perigo quando não é discernido espiritualmente. Quando temos uma vida, como estamos anunciando por diversas vezes, já entramos, voltamos e agora estamos recapitulando novamente,
acerca de, não é que uma vida próspera, ela está distante de Deus. Não estamos fazendo analogia à riqueza, de forma nenhuma, apologia à riqueza. Mas estamos dizendo que muitas vezes as pessoas, por estar fartos, estar bem regalados, bem financeiramente, a proporção nos afirma que esta pessoa venha se acomodar. Exatamente. E por isso, abrindo aqui parênteses no que você está falando, que se encaixa muito bem, a questão de ouro provado no fogo. O ouro provado é o ouro refinado e passa pelo fogo da provação. As outras igrejas passaram pelo fogo da provação. Muitas você vai ver aí sendo provadas através da perseguição romana. E você vai ver nessa igreja que ela não foi perseguida pelos romanos. Acredita-se e subtende-se que ela aceitou. Quando vamos adorar o imperador, aí ficou calado. Quando eu troco, essa igreja era neutra. Ela não fazia oposição. Ela não lutava de frente. Porque assim Jesus teria elogiado isso. Teria elogiado. Para ver que ela não tem elogio. Ela não existe elogio para ela. Pelo fato da riqueza, né? Pelo fato dessa grande riqueza, né, que ela tinha, ela se sentia muito superior às outras. Se ela se opusesse, Manassés, a Roma, ela perderia a estabilidade de sua riqueza. Podemos ver que em outra igreja, Esmirna, por Esmirna se opor, muitos perderam bens. Está lembrado, irmão Anderson? Perderam bens por se opor. Ela disse, eu não vou me opor não, porque se eu me opor, a indústria vai fechar, o meu mercado vai fechar, os crentes que tinham algum bem ia perder. Então, para não perder, é melhor ficar neutrox. É melhor ficar neutro, não se encaixar, não entrar em disputa. Porque ele estava tendo lucro. Então é melhor ficar neutro. E ser neutro é aceitar Satanás. Como a gente falou, ser em cima do muro é estar do lado do inimigo. Então veja que a igreja em si, ela estava bastante segura no seu domínio próprio, né? Então vejamos que o que lhe cercava, né, os bens, a riqueza, né, as propriedades, as suas edificações, quando Jesus, né, aconselho-te, né, e aí vai, né, atribuir de que forma ele aconselha a igreja, como o senhor frisou bem, acerca do ouro provado, né, em sermos provados, temos dois resultados em sermos provados: ser aprovado ou ser reprovado. E quando Jesus olha para a igreja, né, e aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, né, tanto ele atribui trazendo a cidade para eles e trazendo no contexto espiritual que eles estão sendo reprovados, né, pela sua mordidão, né, pelo seu acômodo nos seus bens, pela soberba, né, dos seus próprios recursos, né, diante, né, de suas mãos, de suas ações. E é interessante que para que tenha riquezas, ou seja, dá a entender que eles eram pobres ao mesmo tempo. É porque a riqueza que ele quer apresentar é a riqueza espiritual, né? Não é, irmãos? Porque ele diz, estou rico materialmente, mas espiritualmente pobre, né? Pode ver que a palavra que ele descreve ali é que és miserável. A palavra que ele descreve, quando ele diz, sou rico, não, você não é rico, você é miserável. Jesus chama ele de miserável, né? A pobreza dele mostrando o estado de calamidade que eles tinham. Então eles estavam num estado muito degradante. Diferentemente da igreja de Esmirna, né? Que eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. A igreja espiritualmente rica, exatamente. Muito bem lembrado. E o interessante, quando ele vai continuar, né? Para que te enriqueças, né? Dando a conotação que havia uma pobreza espiritual e que para que verdadeiramente pudesse fazer jus ao que eles possuíam, né? Para que te enriqueças. E é interessante também entendermos aqui, como o nosso irmão está dizendo, veio à memória que um dos problemas da igreja era que ela consentia no erro, né?
É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 1, versículo 32, ele vai dizer, vou ter que pedir para o nosso irmão Misael ler para nós, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O problema está em consente, né? Ele não está apenas repreendendo os que fazem, mas aqueles que sabem que está errado e não tomam a posição. Mas o interessante é esse, até para aqueles que não tomam a posição, já tomou a posição. Corretamente. A posição de consentir, de concordar. E a igreja de Laodiceia, ela concordava nesse sentido de aprovar, né? Consentir no erro e no pecado. E através dessa concessão toda, de estar em cima do muro, de Cristo dizer que vai vomitá-la, que elas estavam miserável, infeliz, cego, nu, Cristo apresenta todos os defeitos deles, mostrando o estado miserável que a igreja se encontrava. E agora, Jesus se encontrava onde? Irmão Misael. Jesus estava do lado de fora, não é isso? E agora, como se explica essa questão de o dono da igreja estar fora da igreja, espiritualmente falando? Isso aí é um estado terrível, né, irmão Steven? Jesus está fora da igreja, não é? A questão é, ele disse o quê? Eis que estou à porta. Glória! Muitos pregam sobre isso, não é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, ou seja, os ouvidos dele, não é? Você pode ver também que usavam o colírio, aquela medicação para colocar no ouvido também, o estudo que diz. Isso. Né? Para melhorar. E a voz do Senhor, no ouvidos deles, não era, já não estava fazendo muito sentido. Por quê? Porque eles estavam mergulhados no pecado, mergulhados na soberba, na mentira. E ele estava dizendo, eu estou batendo na porta, eu estou na porta. E ele disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele disse, entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ou seja, qual é a palavra do Senhor Jesus para as pessoas que vivem dessa forma? Porque a gente está falando da igreja de Esmirna há um tempo atrás, mas é para os tempos de hoje também. Hoje, não é, a igreja de Laodiceia, o povo, muitas pessoas não estão sensíveis à voz de Deus. Isso. Não estão mais percebendo Deus falar, e Deus usando e revelando, e pela nossa prepotência, pelo nosso eu, não queremos nos render à voz de Deus. Então que possamos despertar para ouvir a voz do Senhor e Ele entrar e fazer algo grande em nossas vidas. Amém? Amém, amém. Então a gente vai perceber, muito bem, muito obrigado, irmão Misael, vai perceber que Cristo, ele insiste com a pessoa, ele insiste com a igreja, tanto individual como coletivo, batendo na porta, né? Ele diz no versículo anterior, repreendo e castigo a quem amo. Todos quantos amam. A todos quanto amam, né? Então há repreensão e há castigo da parte de Deus. A humanidade hoje sofre devido ao seu pecado, é castigo de Deus, né? Sei que muitas vezes as pessoas não querem entender essa questão, porém, muitas vezes Cristo traz castigo para a humanidade. Então ali havia uma falência espiritual, né? Isso. Uma falência espiritual. É interessante que a gente usa esse texto muito para pecador. Mas aqui Jesus estava falando para a igreja, eis que estou à porta e bato. Então, a tendência de tanta soberba, de tanto pecado, fez com que Jesus fosse para fora. Porque Jesus ele não compactua Com o pecado. Nessa Corretamente. Verdade. E esse texto, né? E estamos em apreço. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Poderemos ler o texto dos escritores de Hebreus, capítulo de número 12. É uma leitura extensa, não iremos ler todos os versos. Do 12, capítulo 12 do livro de Hebreus, a partir do verso 4 ao 11, né, que traz a correção, Deus trazendo a analogia do pai
que corrige o filho. E podemos... Posso ler dois versículos só? Pode sim, irmão Chico. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaeis quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O senhor leu qual versículo? Capítulo 12? O versículo 5 e o 6. Pronto. Nosso irmão Steve leu o capítulo 12, o verso 5 e 6 dos escritores hebreus, acerca da correção. E podemos compreender que toda correção, ela tem a sua atribuição. Se há correção, porque houve falha, houve um erro, houve uma transgressão, houve uma quebra de protocolo, jamais o pai vai chamar a atenção do filho sem que ele não tenha feito nada. É impossível. Seria injusto, né? Você pai, nós pais, você mãe, chamar a atenção do seu filho, corrigi-lo, açoitá-lo, sem ter feito nada. E é bem verdade que cada um de nós temos nossas experiências acerca das correções que outrora passamos, outrora vivenciamos, outrora sentimos diante das nossas imperfeições, lutas e fraquezas. E é interessante notar que o salmista, no Salmo 119, e o verso 71 diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então a correção, ela nos traz grandes ensinamentos. A questão de ser aprovado ou reprovado, quem vai dizer somos nós. É interessante notar que há um culto memorial que fazemos na nossa igreja, que é aquele culto mensal, aquele culto que todos os meses acontece, da Santa Ceia, né, para lembrarmos da morte e da ressurreição de Jesus. É porque muitas vezes a gente cai em um acômodo, a gente tem a tendência de ter uma memória curta e nos esquecemos do que Jesus fez por nós. E quando a gente vivencia este culto, a gente está buscando a nossa memória, o porquê estamos ali, a necessidade de estarmos nos santificando, buscando estarmos na presença do Senhor. E quando ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende. Então o conselho, mais uma vez, é dado, né Misael e Manassés? É dado das outras igrejas que foram repreendidas, sempre veio o remédio, o antídoto: arrepende-te. É o princípio para que haja salvação na vida de qualquer ser humano, o arrependimento. Tudo isso porque, né, irmãos, que tudo isso essa lição fala por conta que as pessoas estavam em cima do muro, né? Se servia a Deus verdadeiramente ou não serviam. E a Bíblia, ela nos dá exemplo em Mateus capítulo número 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de odiar e um amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Você veja que possamos ter o conceito de Josué, como ele disse, não é? Decisão. A decisão de Josué, que ele disse: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus não é Deus de mistura, ou serve a Ele ou não serve. Amém. Não é isso? Então, meus amigos, graças a Deus nós estamos já no término da nossa aula hoje, com esse final de Laodiceia. Porém, Anso falou aqui algo muito interessante, a questão da Santa Ceia, e mais uma vez Cristo estava na porta e ele disse: se alguém abrisse, ele entraria e cearia com ele. Esta ceia que ele está falando pode ser tanto a ceia no final de todas as coisas, no céu espiritual, como a ceia como forma de comunhão. A ceia é um símbolo de comunhão. Você pode ver que em ceia das igrejas é quem está em comunhão, não é isso? Então, como a igreja de Laodiceia não tinha comunhão com ele, era impossibilidade não só de Jesus de entrar, como participar também da ceia com eles.
É interessante notar que o texto vai dizer, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a condição do livre-arbítrio. O si está aí, né? Dando a condição. Justamente. Se alguém ouvir a minha voz. Quantas vezes a gente foi corrigido, foi repreendido e não foi cumprido, não foi obedecido? E quantas palavras de lamento acontecem após o cumprimento de não se dar ouvido ao conselho dos pais? Quantos filhos hoje estão lamentando seus dias por não ter dado ouvido aos seus pais no outrora? Verdade. E aqui o livre-arbítrio está implícito. Se alguém ouvir a minha voz, então, ou seja, se alguém ouvir a voz do Senhor, vai abrir a porta. E a igreja de Laodiceia nos dá a entender que estava adorando a um Deus que não estava dentro da igreja. Estava adorando a um Deus que não estava no recinto, porque Jesus se apresenta como fora desta igreja, como fora do recinto, fora do ambiente. E o amor de Deus é tão grande para com os que estão fracos na fé, afastados dos caminhos, longe do ambiente e do âmbito considerado como ovelhas, né, fora do redil, né? Se a gente falar se tratando para ovelhas, todos que estão longe do redil, ou seja, ele está à porta a buscar. É necessário que alguém ouça e, ouvindo, abra a porta. Amém. Muito bem explanado. Então, mostrando aí todo esse conselho dado do Senhor. O último versículo, o penúltimo versículo, vai mostrar agora ao que vencer. Como todas as igrejas, sendo vencedoras, haveria um prêmio, um galardão, um presente de Deus, do Senhor. E ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. E agora, irmão Ansés, este presente de Deus agora, este lugar de honraria, um lugar de destaque, sentar ao lado do Senhor Jesus. Isso fala de compartilhamento, né? De lugar, né? Então Jesus, ele dá um exemplo claro de quem vencer, né? Terá um lugar próximo do seu Deus, né? Do nosso Pai. Então isso é uma profecia que ele irá cumprir. E nós, como igreja, estamos esperando, aguardando com ansiedade este cumprimento, né? De que ele vai voltar e nós estaremos com ele. Por isso que ele disse: ao que vencer, considerei que assente comigo no trono, no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono, então, do meu Pai. Então vamos perceber que é uma promessa que Deus, ele nos faz, Jesus, ele nos faz, e que se nós formos fiéis, nós teremos um lugar ao lado de Jesus, teremos um lugar próximo do nosso Deus, é o que a nossa alma almeja. Amém. Amém. Manuel? Amém. Mostrando isso, que todas as 7 igrejas terminaram com promessas, não é? Ao que vencer. Jesus, ele elogiou, mas também repreendeu as igrejas, né? Mas ele sempre falou, ao que vencer. E tudo o que ele quer é que o ser humano ele vença para poder receber as bênçãos dele que está preparado no céu. Amém? Bem frisado, essa que você falou agora, que todas as igrejas, inclusive a pior delas, no estudo, no destaque que nós acabamos de fazer, mostrando elas, diferenciando de todas as outras, né? Não tendo um elogio, porém o Senhor ainda tem promessas para ela, dizendo ao que vencer. Ainda havia promessas para ela, irmãos, né? O Senhor Jesus até falou no Mateus capítulo 8, verso 11, falando que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa
junto com Abraão, com Isaac e Jacó, mostrando que aí ele está abrangendo a salvação, né? Mostrando que não só os de Israel, como também nós gentios também, seríamos destaque juntamente com ele no céu e estaríamos sentados em um lugar de honra. E outra, Cristo iria servir a igreja. E outra coisa, irmãos, se Jesus não se preocupasse com as pessoas, se não quisesse ele perto, ele deixava de mão, nem falava e revelava. Tudo que ele fez foi por amor, para ter eles perto dele. Glória então ele sempre desperta e diz: aconselho, compra de mim, não é? Ouro provado no fogo e outras coisas, para que viva saudável com ele. E vivendo saudável com ele, Cristo, só vai dar coisa boa com Jesus. Amém, verdade. Verdade, graças a Deus. É interessante que, se você for aconselhar alguém que entende-se que ele está com a razão, vai dar confusão, porque ele não aceita que está errado, né? O texto em Provérbios, capítulo de número 13, e o verso 18, diz assim: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Podemos entender que a igreja de Laodiceia, ela não quis se humilhar. E o ato de humilhação, o ato de ser humilde, o ato de entender a correção, é uma atitude que Deus, ele se agrada daqueles que têm o coração quebrantado e contrito, como podemos compreender no pecado de Davi, no Salmo 51, quando Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então veja que o reconhecimento em atentar para a repreensão, ela é fundamental concernente à salvação, concernente a uma vida devocional espiritual. Ou seja, cada vez mais que a gente atenta para a correção, para a palavra de Deus, a gente entende-se que somos dependentes de Deus, independente das circunstâncias, independente da riqueza, independente, porque podemos comparar também que essa igreja, por ser autossuficiente, muito prepotente, muito orgulhosa, muito soberba na sua força, confiante na sua ação. A gente já trabalhou esse assunto em outras cartas. Isso é um problema, como Manassés já frisou, para o âmbito espiritual. Então é necessário estarmos atentos ao dom do discernimento para compreendermos as coisas de Deus e compreendermos que a cada dia precisamos melhorar. A cada dia precisamos entender que Deus está no controle, e não eu, e não nós. Muitas vezes o homem carrega esse peso, essa responsabilidade, por querer achar que está no controle. E Deus está dizendo que eu estou no controle, eu quero fazer. Israel, por muitas vezes, foi repreendido por não dar ouvido à voz de Deus. E quando não damos ouvido à voz de Deus, tem consequência. Pronto, então, graças a Deus, a gente já pôde compreender. Terminamos aqui as 7 igrejas do Apocalipse. Para mim e para nós aqui, eu acredito, foi de extrema valia, conhecimento a qual nos trouxe, para você também que nos acompanhou, os versículos foi citado, tudo aí está gravado, Você vai depois, quiser acompanhar mais uma vez, você vai ver aí. Nós tentamos o máximo do possível fazer um exegese do texto, mostrar aí o que
cada versículo está ensinando para nós os exemplos que foram deixados através dos erros e dos acertos da igreja a qual Cristo repreendeu. Por isso, tudo que Cristo falou nessas igrejas vale para nós até hoje. Nós louvamos a Deus pela tua vida, nós te agradecemos por tua participação, desde já, em nome dos irmãos, os outros também que participaram, os outros professores que tiveram aqui explanando todo o livro do Apocalipse. Então, continue orando, ore por esse projeto. A exposição bíblica terá mais agora com outros assuntos. Ore aí que Deus irá falar mais uma vez ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer a você pela tua participação. Queremos agradecer a você que tem interagido conosco, que tem acompanhado, que tem compartilhado. A você que nos acompanha pelo canal Facebook e a você que nos acompanha pelo YouTube. Muito obrigado pela tua participação. Compartilhe esse projeto de Deus aos nossos corações. A paz do Senhor também vai para o irmão Lucas, lá de Olinda, que também está participando. Ele disse a mim que está sempre assistindo. Quando ele larga, quando ele está folgando, ele pega e começa a assistir a regravação lá no YouTube. Nosso irmão Elton Justino, dali do Pacheco, também está participando, né? Também está assistindo. E nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. A irmã Oricleide, lá de Prazeres, também está acompanhando. A irmã Fabiana, também de Prazeres. Estão todos acompanhando aí. Manda um alô e a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Edilene também de Timbaúba, né, está acompanhando. Deus continue vos abençoando. Vamos estar orando por ela. Ela pede oração. Maxi, também vamos estar orando por Maxi. E também queremos agradecer ao nosso irmão Eduardo Torres, né? E o Levita Jefferson também está junto conosco. O Levita Jefferson. Também queremos agradecer a todos que estão acompanhando. Que Deus continue vos abençoando no nome de Jesus. Amém, amém. Nesta oração, agora quando for orar encerrando, nosso irmão Misael vai orar encerrando, ele apresenta o tio de Wellington, a qual ele pediu oração aqui também pelo WhatsApp. Ele está assistindo, mandou o WhatsApp para nós, pediu oração pelo seu tio que precisa de oração urgente. Amém. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de Jesus Cristo, louvamos ao Teu nome e te agradecemos por tudo que o Senhor tem concedido, Senhor, às nossas vidas e aqueles que nos acompanharam, que vão nos acompanhar, Senhor, pela rede de comunicação. Jesus, continua abençoando os Teus servos, meu Senhor, que estão aqui, cada dia despertando para nós, com certeza, estar te buscando, Senhor, através da Tua palavra e nas orações. Te apresentando os pedidos de orações do Senhor que foram feitos e realizados pelo Teu servo Edson, Senhor. Meu Deus, meu Senhor, socorre o Teu servo, ajuda, dê graça, força, faça uma obra na sua vida. Todos aqueles que estão do outro lado, Senhor, aonde, Senhor, eles não pediram, Jesus, muitas vezes em pedido de oração, mas necessitam muito. Resolve essas causas, ajude, dê saúde àqueles que estão enfermos, cura o nosso país, cura o mundo, cura as nossas vidas também espiritualmente, muitas vezes enfermas. Ajude a cada um, desperta, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, ouvir a Tua voz meiga e suave, e possamos a cada dia, Senhor, melhorarmos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. E todo o povo de Deus diz: Amém. Glória, Deus te abençoe.